precisa efetivamente? Com a mesma determinação, a mesma coragem. Essa será, sem dúvida, a motivação, a força com que devemos encarar o jogo, sabendo que temos que marcar golos e não permitir gol nenhum, não é? Não permitir gol nenhum. Eu acredito que vamos dar uma boa resposta. Sinceramente, acredito que vamos dar uma boa resposta. Vitor Pereira está pressionado, muita gente entende que se o Português não vencer, ele pode deixar o cargo, até porque ele já confirmou na chegada ao Corinthians que ficaria até novembro, mas outra ala no Corinthians entende que é importante a permanência do Português para a temporada de 2023. Ele se reuniu com líderes das torcidas organizadas corintianas, recebeu o apoio desses torcedores e a gente vai acompanhar, monitorar e transmitir esse jogão de bola hoje, Neoquímica Arena lotada, mais de 40 mil corintianos empurrando o time e torcendo aí por essa classificação que pode ser aí histórica para o Timão jogando em casa, Thaís. Ai. Eu, às vezes, Capriotti, tenho dificuldade de entender o que o português com sotaque de Portugal fala. Não sei se sou só eu, mas às vezes eu tenho dificuldade. Talvez os jogadores do Corinthians estejam com essa mesma dificuldade. Porque, olha, hoje é um páreo duro, principalmente porque o time vem ali de resultados desfavoráveis, né? Então, mas a gente sempre confia. Ricardo Capriotti, obrigada, hein, Capri? Até a próxima. Valeu, até já. Até já. 9h59, 10 em ponto. Quinto sinal agora. Ponto final no Jornal Gente. Rede Bandeirantes de Rádio. De segunda a sábado, Brasil Urgente junto com você para dizer o que precisa ser dito. Jornalismo de opinião sem meias palavras. De segunda a sábado às 4h15 da tarde. Brasil Urgente. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais direto da redação da Rádio Bandeirantes. O Tribunal Superior Eleitoral autorizou a veiculação da campanha nacional de prevenção à varíola dos macacos, com restrições, mas negou a de incentivo ao alistamento militar. A decisão foi tomada nesta segunda e terça-feira, e em ambos os casos, cabe recursos. Os pedidos foram feitos pela Secretaria Especial de Comunicação Social do Governo Federal, e as decisões são liminares, ou seja, urgentes e provisórias. Esse é um dos últimos despachos do ministro Edson Fachin, que passou o comando da Justiça Eleitoral para o ministro Alexandre de Moraes. A autorização da Justiça Eleitoral para a veiculação de campanhas nacionais é necessária por causa da Lei das Eleições, que proíbe qualquer publicidade institucional que possa configurar o uso abusivo da máquina pública para a promoção do governante. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3 e AM 1270. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Bastidores do Poder. Na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Muito bom dia. Você que escolheu a Band Mais para se manter muito bem informado nesta manhã de quarta-feira. Hoje é dia 17 de agosto de 2022. Esse aqui é o Bastidores do Poder. Hoje comigo, Edson Souza, e também com Edmilson Siqueira, já que a Rose Guglielminetti, que daqui a pouquinho vai participar conosco, está numa pauta especial na sede do Palácio dos Bandeirantes, no governo do estado de São Paulo. E a gente vai começar com uma bomba que estourou agora de manhã, né? A Rose, inclusive, já está conosco, mesmo fora do estúdio. A Rose está trabalhando desde cedinho, porque tem uma operação. Antes disso, te falar um bom dia para o Edmilson aqui, meu companheiro. Bom dia, Edmilson. Bom dia, Edson. Bom dia, Rose, que a gente já está vendo aqui na tela, certo? E vamos aí, vamos logo para essa bomba que explodiu logo de manhã aí no Poder, em Campinas, né?
Nos bastidores do poder de Campinas. Literalmente, é uma operação do BAEP, também do Ministério Público, na Câmara Municipal de Campinas, mas quem vai explicar para a gente é a Rose Guglielminetti. Bom dia, Rose. Bom dia, Edson, bom dia, Edmilson, bom dia aos ouvintes. Eu estou longe, eu estou aqui no Palácio do Governo do Estado de São Paulo, que vai ter uma coletiva para falar sobre projetos para Campinas e interior, né? Mas vamos ao que interessa, gente. Bom, hoje de manhã o GAECO, ele startou uma operação de busca e apreensão com 5 mandados de busca e apreensão nas cidades de Jundiaí e em Campinas. Em Campinas, esses mandados foram cumpridos na casa do presidente da Câmara, o Zé Carlos, que é do PSB, escritório, Câmara Municipal e no Teatro Bento Quirino, onde fica hoje o gabinete do Zé Carlos e algumas repartições administrativas em razão da reforma da Câmara. Em Jundiaí, o mandado foi cumprido na casa do Rafael Crato, que é o advogado do Zé Carlos e que trabalha com ele lá na Câmara de Campinas. Por que teve essa operação? Chegou uma denúncia ao Ministério Público de que o presidente da Câmara de Campinas estaria cobrando propina para renovar contratos de prestadores de serviço na Câmara. Ainda vai ter, Edmilson e Edson, uma coletiva que o promotor só disse que são contratos, mas eu já consegui apurar algumas coisas que devem ser confirmadas na coletiva. A informação que eu tenho é de que um vereador, que eu ainda não sei quem foi, conseguiu um áudio do presidente da Câmara em que ele pedia propina para manter o contrato do Grupo Mais, que é o responsável pela TV Câmara, trabalhando na Câmara de Campinas. Nesse áudio, o presidente da Câmara, então, estaria pedindo propina. O dono desse Grupo Mais disse que não iria pagar propina. E, de fato, ele, segundo o pessoal, ele não pagou e ele acabou continuando na Câmara. Mas nos bastidores, o que me disseram é que teria havido uma tentativa do Zé Carlos de tentar mudar, uma pressão para mudar a licitação, para desconstruir ou cancelar a licitação e contratar uma outra empresa. Mas isso são bastidores. Diante dessa denúncia de que o Zé Carlos teria pedido propina para o Grupo Mais, para a TV, o promotor do GAECO, que é o braço do Ministério Público, que investiga o crime organizado, convocou Edmilson e Edson, todas as empresas que tinham contratos com a Câmara antes do Zé Carlos ser presidente. Ele assumiu no ano passado, né? Antes do Zé Carlos ser presidente, e depois, logo depois que ele assumiu, as empresas que entraram. A promotoria, então, perguntou se essas empresas que deixaram de prestar serviços para a Câmara teriam sido pressionadas a pagarem propina para o Zé Carlos. A informação que eu obtive, que ainda vou confirmar com o Ministério Público, é que algumas empresas disseram que elas deixaram de prestar o serviço por conta de problemas administrativos e questões financeiras, então não teria pedido lá a propina. Mas outras empresas disseram que deixaram de prestar serviços para a Câmara porque, de fato, houve pedido de propina e eles não pagaram a propina, então eles ficaram fora. Tudo isso nós vamos confirmar agora na coletiva da Câmara. Por conta dessa operação, neste momento, os policiais e os promotores estão no prédio do Bento Quirino, eles acabaram de entrar, e lá eles estão pedindo para que os funcionários identifiquem de quem é cada computador, porque lá no prédio do Bento Quirino, do Teatro Bento Quirino, como a Câmara está de forma provisória, eles estão como se fosse um coworking, sabe? Aquelas salas onde todo mundo fica junto. Uhum. Então agora eles estão identificando quem é quem para poder fazer apreensão e busca de documentos. Na casa do vereador, do presidente da Câmara, foram apreendidos documentos e aparelhos, né, eletrônicos, e agora eles estão, neste momento, no Teatro Bento Quirino, e eles também estão no teatro, no prédio da Câmara, que fica ali na Avenida da Saudade. Gente, é isso que eu tenho por enquanto. Edmilson.
Infelizmente, né, mais um caso grave envolvendo aí a cúpula da Câmara de Campinas. Já havia o problema das rachadinhas aí, onde o vereador Zé Carlos também está sendo investigado e provavelmente se torne réu aí. E agora vem essa acusação, né, de pedido de propina para a empresa que faz o serviço de televisão lá, e outras empresas podem entrar na jogada aí. É triste para Campinas estar mais uma vez tendo um de seus poderes, né, envolvido aí em assuntos policiais. A gente gostaria de estar falando aqui de projetos que os vereadores estejam fazendo, interessados na cidade, de melhorias para a cidade, de bom uso do dinheiro público, e, no entanto, a gente se vê atropelado, né, por esse noticiário que envolve a polícia e envolve os nobres edis da Câmara de Campinas. É uma notícia triste para Campinas. E, claro, que a gente espera que a investigação seja feita totalmente de modo correto e que, se houver culpado na história, que seja exemplarmente punido, porque se trata de dinheiro público em jogo e com isso a gente não pode brincar. Rose. Por conta dessa operação, a agenda da Câmara foi toda cancelada, agora no período da manhã. Então, tinham reuniões de comissão, por exemplo, o vereador Cecílio tinha uma agenda com o presidente da UNDEC, lá na comissão de transportes, tudo isso foi cancelado. A sessão da Câmara, ela acontece às 18 horas. Ainda não se sabe se o Zé Carlos estará na sessão da Câmara, se ele vai chamar uma coletiva para poder falar com a imprensa em razão dessa operação. Se ele não estiver, o que me falaram é que, de qualquer forma, a sessão deve acontecer, porque a Câmara não depende, não é o presidente, né? E a vice-presidente da Câmara é a Débora Palermo, e o segundo vice-presidente é o Luiz Carlos Rossini, que inclusive é o líder de governo da prefeitura, né? Então, eu acho, Edmilson, no primeiro momento, eu até achei que fosse da rachadinha, quando teve essa operação, né? Mas aí, depois o promotor falou para mim, não tem nada a ver com rachadinha, são os contratos e esses pedidos aí de propina. Então, agora a gente vai aguardar, vocês podem acompanhar todas as informações, gente, no blog da rose.com.br ou no bandmulti.com.br. Eu não estou aí em Campinas, mas eu estou municiando os repórteres de informações, então a gente vai estar jogando todas as informações em relação a essa questão dessa operação lá nesses dois portais. Uma outra coisa, Edmilson, eu já tentei falar, por exemplo, com o Vanderlei Almeida, que é o presidente do PSB, já que o Zé Carlos é do PSB, para saber o que o partido vai fazer, né, em relação a essa denúncia, porque é uma denúncia grave, né, Edmilson? É muito grave, e ainda o presidente do PSB de Campinas ainda não se pronunciou, e o advogado do Zé Carlos é o Dr. Ralph Tortman. Eu vou até tentar falar com ele nesse meio tempo, ainda não tentei falar com ele, mas a Câmara de Campinas já soltou uma nota oficial dizendo que ela está disponibilizando todo o espaço ali para os promotores, está auxiliando os promotores naquilo que eles precisam, né, e que a Câmara vai se pronunciar mais tarde, depois de saber efetivamente o porquê que está tendo essa operação, porque tudo isso que eu falei em relação a contratos da Câmara, em relação aos outros contratos, são todas informações de bastidores, porque o promotor, o Dr. Felipe, né, que é o coordenador dessa operação, ele ainda não deu coletiva, ele está na Câmara, ele está no prédio lá do Bento Quirino, e aí, então ele não deu coletiva ainda, mas são todas informações de bastidores. Vamos ver aí o que se confirma, né, vamos aguardar aí as informações oficiais, certo? E depois desse ótimo trabalho aí da Rose Guglielminetti, de reportagem, certo? Ela está atenta, mesmo tendo viajado para São Paulo, traz essa cobertura aí especial sobre esse triste acontecimento de Campinas, né? Porque corrupção, essa coisa toda, as acusações já são um problema. Tanto que reuniões foram canceladas, ou seja, a cidade já está... Reuniões de trabalho da Câmara já estão sendo canceladas, a gente nem sabe se vai ter sessão ou não, ou seja, é prejuízo para a sessão, porque tudo isso custa dinheiro aos cofres públicos, certo? E poderia resultar em benefício para a cidade, essas reuniões todas, e elas vão sendo adiadas. Então, é só prejuízo que tem um problema desse. E, infelizmente, mais uma vez, Campinas, o poder de Campinas entra no noticiário policial. Tá certo, então, olha, se eu tiver mais informações, eu entro no programa durante a programação, ok? Canal aberto para você aí. Vocês dois
sozinhos, apresentando bastidores do poder. E falar para os ouvintes que eu fico com o coração pesado, viu, gente? De estar aí com vocês. Hoje é tudo nosso. Nós todos ficamos. Hoje é tudo nosso, Voz. Um beijo, gente. Canal aberto para você aí no Palácio dos Bandeirantes. Qualquer informação, você, por favor, faça contato conosco. Nós vamos ao nosso primeiro intervalo. Deixa eu contar uma fofoca antes. Eu estava subindo, né, o elevador e entraram, eu acho que são secretários ou pessoas técnicas aqui do Palácio. E eu não conheço, né? Mas aí, Edmilson e Edson, eles começaram a falar, não, porque o trem-bala, nós vamos soltar o edital no dia 15. Eu tô achando que é dia 15 do mês que vem, né? Trem-bala não, esse trem Campinas, São Paulo. Aí falou assim, o projeto é de 2 bilhões. Aí eu olhei, eu tava fazendo as coisas, eu falei, gente do céu, será que vai sair finalmente esse trem? Mas aí quando eles perceberam que eu era imprensa, eles calaram a boca, pararam de falar, né? Mas de qualquer forma, vamos ver se vai sair, né? Justo na frente de quem foram falar, né, Rose? Se eles pararam de falar quando descobriram que você era da imprensa, é porque eles estavam falando alguma coisa que não poderia ser revelada ainda para a imprensa. Né? Então, provavelmente é verdade. Agora eu soube que o café da manhã e os lanches aí no Palácio dos Bandeirantes são ótimos, embora eu nunca tenha ido aí, mas dizem que são excelentes, viu? Aproveite bem. Tem aqui, olha, tem café, tem suco de laranja. Tem segura o Wilson, hein? O Wilson já comeu, tá todo mundo aqui. Eu também já comi já. Então tá bom, gente. Um abraço para vocês. Tchau, tchau. Nós vamos para o nosso intervalo. Você pode participar conosco, 971021493, 971021493. Você pode participar também pelo Facebook, pelo YouTube, pelo Instagram, sinal de fumaça, tambor. O que você não pode fazer é deixar de ouvir aqui a Band Mais. Nós estamos aqui já nos nossos estúdios com o Edson Dorta, do Partido da Causa Operária. Ele é candidato ao governo do estado de São Paulo. E daqui a pouco nós vamos fazer então a nossa entrevista de hoje, já que estamos entrevistando todos os candidatos ao governo do estado de São Paulo. Nós vamos a um rápido intervalo e a gente volta já já. Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Ações dos governos federal e estadual foram certeiras em um dos principais problemas do setor de combustíveis, a carga tributária. O RECAP, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e região, agradece e comemora essas medidas, que foram positivas para os postos e para a sociedade. Continuamos as mobilizações, com foco também em coibir fraudes e a sonegação fiscal no setor, que geram enormes prejuízos a todos. Saiba mais em recap.org.br. 2022, 100 anos do rádio no Brasil. Uma homenagem da AESP ao veículo que sempre vai estar ao seu lado. Hello, crazy people! No ar, Big Boy Show! Era assim que Big Boy abria seu horário na Rádio Mundial AM no Rio de Janeiro dos anos 70. Esse estilo enlouquecido com gírias em inglês foi criação de Newton Alvarenga. De dia, um tímido professor de geografia. E à noite, o diabólico disc jockey Big Boy. Big Boy foi o maior divulgador de rock internacional da época. Tinha até um programa sobre os Beatles, o Cavern Club, que ele apresentava na Rádio Mundial e na Rádio Excelsior de São Paulo. Big Boy se foi cedo, aos 34 anos, mas foi uma lenda. Deixou sua marca na história do rádio brasileiro. Show musical! 100 anos do rádio no Brasil. Uma homenagem da AESP ao veículo que sempre vai estar ao seu lado. E agora, as últimas informações do esporte. Esportes Online. Oferecimento Nacional Sol. Reduz a conta de luz com a energia solar da Nacional Sol. Acesse nacionalsol.com.br. E vamos para as informações esportivas. A Ponte Preta ampliou o vínculo do volante Felipe Amaral, de 19 anos, com a assinatura do novo contrato ontem à tarde. O compromisso agora vai até dezembro de 2024. Pelos novos termos, a multa para o futebol nacional ficou estipulada em 25 milhões de reais, enquanto que para os clubes do exterior o valor é de 10 milhões de euros, aproximadamente, no câmbio de ontem, 52 milhões de reais. A Ponte Preta divulgou ontem também
uma parcial de venda de ingressos para o Derby 204. Até às 18h30 foram vendidos 10.100 ingressos. Em nota, a Ponte Preta comunicou que, em virtude da enorme procura e para que possa ser realizada uma nova adequação da carga de ingressos, as vendas nas bilheterias do Majestoso e no site Futebol Card serão retomadas nesta quarta-feira a partir das 12 horas. Portanto, não tem venda agora na parte da manhã. O técnico Mozart recebeu 2 novas opções para o clássico de sábado, às 11 horas, no Moisés Lucarelli. O atacante Bruno Miranda está participando integralmente das atividades e deve realizar a sua estreia na equipe. Ele ficou no banco de reservas na partida contra o Náutico por perder 2 sessões de treinamento, porque teve que ir atrás da documentação e o visto de trabalho, já que ele é estrangeiro, é boliviano. O volante Ivan Alvarinho, emprestado pelo Boca Juniors, também está à disposição. O argentino, de 21 anos, foi regularizado e fica com uma opção no banco de reservas. A comissão técnica ainda espera uma avaliação do departamento médico sobre Diogo Matheus. O lateral foi substituído com dores musculares contra o Náutico e pode desfalcar o Bugre no derby. As opções são Lucas, Ramon e Ludic. São as informações esportivas na Rádio Bandeirantes. A sua conta de luz está cara? Então pare de sofrer com esses aumentos abusivos e tenha energia solar da Nacional Sol. Com mais de 2.000 projetos instalados, a Nacional Sol é referência em energia solar. Temos uma equipe especializada para fazer um projeto personalizado para você reduzir em até 95% sua conta de energia. Solicite agora uma simulação gratuita pelo site nacionalsol.com.br ou pelo WhatsApp 19 99596 1768. Energia solar é Nacional Sol. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Você está ouvindo Bastidores do Poder na Rádio Bandeirantes. Dez horas mais 20 minutos, nós voltamos com o Bastidores do Poder, lembrando que você pode participar do nosso programa, ligando para 971021493, manda mensagem de texto, tá bom? Que às vezes você manda mensagem de áudio e a gente não consegue ouvir aqui em tempo real. 971021493, Bastidores do Poder hoje comigo e também com o Edmilson Siqueira, o Leandro Renato, o Lucas Pessoa, nos ajudando aqui na parte técnica, pilotando aqui a nave da RB+, e também todo esse timão aqui comandado pelo Gil Kleber. O Bastidores do Poder faz hoje a terceira entrevista da sabatina com os candidatos ao governo do estado de São Paulo. O tempo será de 30 minutos para cada candidato. Hoje quem participa conosco é Edson Dorta, candidato ao governo do estado de São Paulo pelo PCO, que é o Partido da Causa Operária. Edson Dorta é carteiro e trabalha nos Correios desde 1994. Ele foi diretor do Sindicato dos Trabalhadores dos Correios em Campinas e região, foi candidato a vice-presidente da República na chapa encabeçada por Rui Costa Pimenta. Candidato, a primeira pergunta que eu queria fazer para o senhor é o que credencia o senhor a ser candidato ao governo de São Paulo? Primeiro que a gente não entende as eleições como um problema individual, né, de candidato. A gente entende a eleição como uma luta política entre classes sociais, né? Então, o credenciamento da minha candidatura, ela vem de um processo político em que a gente credencia, na verdade, o Partido da Causa Operária. Eu sou só uma representação do programa, da luta que a gente tem no dia a dia, nas categorias que a gente participa. Por exemplo, você falou que eu sou trabalhador dos Correios, a gente luta dentro dos Correios contra a privatização da empresa, por aumento de salário. Outros companheiros nossos que são candidatos em outros estados também têm envolvimento nas lutas sociais do dia a dia. Isso que credencia os candidatos do PCO, né? A luta que eles levam no dia a dia pelas reivindicações de determinadas categorias, determinados setores sociais
que no caso inclui a grande maioria da população, que são os trabalhadores. E essas causas sociais, como o senhor disse, então, é que tem motivado, inclusive, o programa de governo do seu partido. O programa, uma pergunta que sempre fazem para nós, do PCO, é qual é o nosso programa de governo. Nosso programa de governo é o programa que a gente atua todos os dias nas nossas reivindicações diárias. Na verdade, o PCO ele não elabora um programa num escritório. O PCO é um partido ligado aos movimentos sociais, participa o tempo todo na luta social e dali que saem as reivindicações. Todas as nossas propostas, nosso programa político para as eleições nada mais é do que o que a gente já defende nas ruas, nas categorias, nas fábricas, nos bairros, nas comunidades. A gente só transforma, vamos dizer assim, um palco da reivindicação, né? Ao invés de a gente estar na rua defendendo o aumento de salário, moradia, a gente participa das eleições para trazer essas reivindicações populares do povo para as eleições. Antes de passar para o Edmilson fazer a pergunta dele, eu quero insistir nesse ponto com o senhor. O senhor disse sim que o partido não tem um programa elaborado de governo, mas os eleitores, daquilo que a gente viu, nas últimas eleições para presidente, por exemplo, eu estou insistindo muito nesse ponto aqui. Os ouvintes que ouvem sempre o Bastidores do Poder estão até cansados de me ouvirem falar isso. As pessoas escolheram o candidato A porque não queriam o candidato B, não estavam preocupados com o programa de governo dele. Agora, estavam pelo menos procurando um candidato C, porque não queria nem o candidato B, nem o candidato A. Mas não teria que ter alguma coisa que conquistasse? Por exemplo, eu pegaria o plano de governo e falaria, puxa vida, esses caras querem trabalhar naquilo que eu penso, eu vou votar para eles porque eu acredito nessa proposta. Eu não acho que deveria ser assim? Não, eu acho que, na verdade, é um aspecto que a gente deveria debater sobre o problema das eleições. Todo mundo, você pegar no Tribunal Eleitoral, todo mundo apresenta um programa de governo. Todos lá, é obrigatório, inclusive. Você vai registrar uma candidatura, o TSE, para registrar a candidatura, você tem que apresentar um programa de governo. O problema é que a gente chama, né, que esses programas de governo são uma verdadeira farsa. Promessas, a população, inclusive, ela está com o saco cheio de eleições, porque passa a eleição e vem outra eleição e as promessas viram promessas eleitorais. Tem até piada sobre você fazer promessa e falar assim, isso aí é promessa de político. O que eu estou dizendo não é que o nosso programa de governo não é uma promessa. O nosso programa de governo do PCO, que a gente apresentou no TSE, ao contrário de outros candidatos, é as reivindicações cotidianas dos trabalhadores durante a vida dele como trabalhador, como morador de periferia, como um cidadão comum, entendeu? Não é uma promessa, porque todo mundo, você deve ter muita experiência de jornalismo, você sabe, já deve ter feito cobertura de várias eleições, é a mesma ladainha sempre. Vamos melhorar a saúde, vamos melhorar a educação. Exatamente. Vamos melhorar a moradia, vamos melhorar o transporte. E acaba as eleições, você vê corte na saúde, corte de verbas na educação, corte de verbas na moradia, etc. Está favorecendo os interesses dos grandes capitalistas, como a especulação imobiliária, como o pessoal que controla o transporte público, etc. Então, a gente, ao contrário desses candidatos, a gente não faz promessa. A gente vem para as eleições com um programa político, um programa em que os trabalhadores têm que defender, que é as reivindicações dele no cotidiano. Nós, por exemplo, apresentamos o seguinte, para ter emprego, é necessário reduzir a jornada de trabalho para 35 horas semanais, para que trabalhe-se menos horas, para que abra vagas para outros trabalharem. Questão do salário. Nós achamos que, como a inflação teve uma escalada, é necessário uma escala móvel nos salários. É como se, na época do Sarney, eu acho que você lembra, que a inflação era absurda, você tinha um gatilho salarial. Você não pode ficar esperando um Chegou ano. Naquele ponto.
Pegou, vamos supor, 3%, tem que recompor a perda do trabalhador. Não pode ficar esperando um ano, e mesmo depois de um ano, vem o patrão e fala assim, não vou nem repor o que você perdeu, supostamente pela inflação, que a gente também sabe que a inflação ela não corresponde ao preço do dia a dia no supermercado e outros lugares. Então é isso. Nós levantamos as reivindicações do dia a dia dos trabalhadores, trazemos para a eleição e chamamos os trabalhadores a defender esse programa, porque também a gente entende como é organizado o regime político no país. Nenhum candidato vai resolver esse problema sozinho. Precisa da mobilização popular. Precisa que o povo se movimente e exija isso daí. E a gente sabe que muitos candidatos aí são eleitos sobre o financiamento dos interesses dos grandes capitalistas. Esse pessoal não quer que melhore a situação do povo. Eles querem que continuem ganhando altos lucros, tipo banqueiro, grandes industriais, etc. Ok, estamos ouvindo Edson Dorta, candidato ao governo do estado de São Paulo pelo Partido da Causa Operária. Ednilson. Candidato, ontem nós entrevistamos o candidato do PSTU a governador, o Altino Júnior. Hoje nós estamos com o senhor, que é do PCO. São dois candidatos de partidos da extrema esquerda. E o discurso dos dois é mais ou menos parecido no que tange ao objetivo, que é a classe trabalhadora. O senhor fala em classe trabalhadora sempre nas suas respostas, o candidato do PSTU também falava. A minha pergunta vai nesse sentido. O discurso dos partidos de extrema esquerda no Brasil, eles estão sempre voltados para os trabalhadores, que são a maioria dos eleitores, obviamente, certo? Eu queria saber o que falta nesse discurso, ou por que esse discurso não alcança o trabalhador de modo a ser convertido em votos, porque a gente vê que a extrema esquerda raramente elege alguém para um cargo majoritário e tem poucos vereadores, poucos deputados, ou às vezes nenhum. O que falta no discurso da esquerda radical do Brasil para que transforme esse discurso em votos em reais nas urnas? Não, primeiro que a gente precisa entender o processo eleitoral, né? O processo eleitoral, ele é um processo eleitoral antidemocrático. No Brasil, nos últimos 10 anos, os partidos pequenos, nem horário eleitoral gratuito tem mais na televisão. Você, enquanto um candidato preferencial aí do grande capital tem uma exposição aí de, sei lá, chutando aqui umas 30 horas numa eleição, um candidato igual nós, partidos de extrema esquerda, pequeno, tem, sei lá, 10, 20 segundos. É uma exposição desigual. Não existe nas eleições brasileiras a ideia de que você quer apresentar os candidatos de fato para os eleitores. Eu, por exemplo, participei já de várias campanhas eleitorais, vou fazer campanha na periferia. Tem gente que não me conhece, fala que não me conhece, acha que eu nem sou candidato porque eu não passo na televisão. Enquanto que os candidatos maiores, obviamente, do que já estão administrando o Estado, as prefeituras, eles passam quase todo dia. Outra questão que você falou sobre a questão do discurso em relação aos trabalhadores, eu acho que, na verdade, esse discurso é o discurso que faz com que mobilize até grandes candidaturas. Você veja a questão do Lula. O Lula, ele sempre falou de trabalhador na campanha eleitoral dele. E ele é o candidato mais popular, não só do Brasil, como da América Latina. Ganhou 2 eleições, elegeu a Dilma, que era uma pessoa até Mas ele só foi eleito quando ele mudou o discurso, né? Quando ele fez a Carta de Recife e tal, disse que obedecia às regras capitalistas, etc. e tal, né? Houve uma mudança nele. Inclusive passou a se apresentar de terno e tal. Não, terno é normal, bem radical naquela época. Quando você está nas instituições, mas ele não... Agora, por exemplo, ele está fazendo campanha eleitoral. Ele foi ontem, não sei se você acompanhou, ontem o Lula esteve no ABC, na fábrica da Voco. Sim, sim. Então, mais de, sei lá, 3 mil, 4 mil trabalhadores lá, todo mundo lá ficou em êxtase com a presença do Lula. Então, não acho que é o problema do discurso ou da questão de levantar as reivindicações do trabalhador. Eu acho que é um problema justamente do esquema antidemocrático que é organizado as eleições no país.
O candidato, eu tenho uma pergunta aqui do nosso ouvinte, aqui, o Digão Selim. Ele pergunta o seguinte para o senhor. Qual a sua opinião sobre o uso de estatais ou autarquias estaduais como cabide de emprego de quem apoia o governo estadual? E fala assim se o programa de governo também não é só uma promessa. Digão Selim. É óbvio que o Estado ele tem que estar a serviço da população, a serviço do povo, né? E, obviamente, que essas distorções relacionadas ao serviço público advêm, inclusive, de uma pressão das empresas privadas que querem subtrair o dinheiro público para os seus interesses. Aí eles corrompem. Estamos vendo agora aí, acabou de dar informação sobre o caso aqui de Campinas, né? Como que se dá esse processo de corrupção? O processo de corrupção se dá justamente pela iniciativa do capitalista da cidade, do Estado, que quer ganhar vantagens com dinheiro público e corrompe alguém do serviço público. Então nós, do PCO, nós entendemos que as empresas públicas elas têm que estar sob o controle dos trabalhadores. Os trabalhadores que estão nessas empresas que têm que ter o controle. E aí nós achamos que os cargos, como é controlado pelos próprios trabalhadores, aqueles que estão desempenhando a função na empresa pública, nós achamos que os cargos dentro dessas empresas elas não devem ser por nomeação. Eles devem ser de forma eletiva. Por exemplo, eu sou dos Correios. Teve aí várias denúncias de processo de corrupção dentro dos Correios, até essa questão de favorecimento por relações políticas, né? Por exemplo, agora o Bolsonaro colocou um general para ser presidente da empresa. O salário dele é de R$40 mil. É uma indicação política que favorece uma pessoa. Ele já tem o salário dele de general e ainda acumula com o salário do presidente da ECT. O que nós achamos que tem que ser feito? Não deve ser por indicação de nenhum presidente, de nenhum deputado, para favorecer esse esquema de corrupção. A gente acha que todos os cargos dentro da ECT devem ser por eleição. Os trabalhadores se candidatam e os próprios trabalhadores escolhem quem vai ser o presidente, quem vai ser o diretor regional e até os cargos de chefia imediata. E aí, com o poder, inclusive, de revogar. Porque quem manda em você é quem te indicou. Se você é indicado pelo presidente da República, você não vai prestar conta à comunidade e nem aos trabalhadores que estão na empresa. Você vai prestar conta ao presidente da República. Se os trabalhadores elegerem, você vai prestar conta aos trabalhadores. É assim que a gente entende a maneira de resolver essa questão. E também a gente acha que não é por aí que muita gente utiliza esse argumento para propor as privatizações das empresas públicas. Mas, na verdade, quem promove essa corrupção é justamente aqueles que estão na iniciativa privada. Veja agora o processo de privatização da Eletrobras. A Eletrobras foi vendida aí no governo as suas ações e tal, um preço irrisório diante da situação, um serviço de necessidade popular. E, obviamente, que se você vende uma coisa que vale, sei lá, 3 bilhões por 3 milhões, obviamente que houve processo de corrupção aí. Quem que em sã qual a mágica, né? Qual a mágica? Quem que em sã consciência venderia um patrimônio seu, ou se você tem a responsabilidade sobre esse patrimônio, em menos de 1%, 2% do valor real? É óbvio que deveria haver até uma investigação para saber por que eles venderam isso. Fiquei sabendo que a usina de Itaipu, está sendo paga agora, depois de 50 anos. E a hora que eles estão pagando a usina de Itaipu, eles vendem a Eletrobras. Então é um negócio assim que deveria ter, inclusive, investigação. Edmilson. Essas vendas de estatais, normalmente, elas correm dentro da Bolsa de Valores ou por preços de mercado, como aconteceu com muitas delas aí. Eu sempre vejo
as críticas a essas vendas dizerem que foram feitas com preços aviltantes, etc. e tal. Mas, na realidade, infelizmente, essas empresas nunca foram, né, empresas do povo mesmo. Elas sempre cobraram preços caros pelos produtos que vendem também, certo? Como era a iniciativa privada. Um dos problemas do estado de São Paulo e de outros estados do Brasil é o saneamento básico, candidato. O novo marco do saneamento básico no Brasil favoreceu aí a privatização de empresas, certo? Como é que o senhor encara esse problema, já que a gente sabe que tradicionalmente os partidos de esquerda são contra toda e qualquer privatização? Nós entendemos que o processo de privatização, ele piora a vida do povo, aumenta os preços da tarifa, do serviço, até porque quem compra essas empresas, o objetivo dele central não é a entrega do serviço. O objetivo central dele é aumentar o seu capital. Nenhum capitalista vai investir, vamos supor, 2 bilhões ou 2 milhões em uma empresa e ele vai querer que seu capital não aumente 3, 4 vezes lá na Bolsa de Valores. Para isso, ele faz qualquer negócio. Para isso, se ele precisar cortar serviços que ele acha que não está dando lucro, ele corta. Se tiver uma periferia aí que tem um problema de saneamento, mas lá ele não tem lucro, não está importando com a necessidade da população. Por isso que tem que estar na mão do serviço público, das estatais. E a questão de que se essas estatais não estão sendo usadas devidamente ao interesse da população, elas têm que ser fiscalizadas e têm que ser reorganizadas. Já na mão da iniciativa privada, a gente não tem nenhum controle. E a experiência que a gente tem no Brasil é diferente. A experiência do serviço, por exemplo, a questão da energia elétrica que a gente está falando. Nós estamos aí ameaçados de novos apagões. Não existe mais investimento no serviço de energia elétrica do país. Aqui mesmo em Campinas já teve alguns apagões aí de 2, 3 horas. São Paulo está constantemente acontecendo apagões. E a gente vai pegando outros serviços que foram privatizados, o serviço cai. Sem contar a demissão, né? São empresas que empregam milhares de trabalhadores que fazem a economia girar, e a partir da privatização eles sucateiam tudo. Contratam trabalhadores com um esquema totalmente sucateado de terceirização, serviço precário, temporário, e os acidentes são constantes. Então, só tem prejuízo na privatização. Então, por isso que também na questão do saneamento básico, que é uma necessidade popular, que é uma necessidade de todos, até para desenvolver as cidades, ela tem que estar sob o controle público. Mas, candidato, os grandes casos de corrupção no Brasil aconteceram e continuam acontecendo em empresas públicas, né? Como foi na Petrobras, na própria Eletrobras, nos Correios, como o senhor citou aí. Agora, no governo Bolsonaro, a Codevasp, lá da Companhia do Vale de São Francisco, está aí envolvida em corrupção descarada, né? Todo mundo está percebendo isso. O senhor não acha que as estatais, elas acabam servindo, ao invés de servir ao povo, como deveria ser, elas acabam servindo aos interesses políticos da classe política, única e exclusivamente, em detrimento do resto do país? Não, eu acho que tanto as estatais como as empresas privadas, elas, como nós estamos numa sociedade capitalista, elas sofrem de processos de cooptação, de corrupção, de interesses políticos. O que a gente entende é que as estatais têm que ser controladas de outra forma. Não que, por isso, elas têm que ser privatizadas. A corrupção eu tinha acabado de falar aqui anteriormente. A corrupção nas estatais são provocadas pelas empresas privadas. As empresas privadas querem ganhar dinheiro, e aí ela tem um amigo dentro das empresas estatais, vou colocar amigo. E ela vai lá e utiliza esse amigo para poder arrancar lá o dinheiro público. É assim que funciona. Nós precisamos ter um controle dessas estatais. Nós precisamos cortar essas relações que eles têm de interesses individuais e
fazer com que o povo controle. Porque o serviço, obviamente, como é uma necessidade do povo, ela não pode estar na mão de uma iniciativa privada. É do interesse do povo. O povo que tem que gerir esse processo todo. Fala, Edmilson. O senhor está colocando os dirigentes das estatais, os políticos, os daí, como vítimas, né, da sanha capitalista, certo? Eu acho que é o contrário. Normalmente são os políticos que procuram a corrupção, favorecem empresas e condicionam as empresas a um serviço, a ganhar um serviço se elas pagarem propina, certo? Mas é uma visão, eu respeito a visão do senhor, obviamente, certo? Mas discordo dela. Com relação à educação, quais são os planos do PCO dentro do estado de São Paulo, que tem, por exemplo, as 2 maiores universidades do país? Nosso partido, ele é um partido que atua nas universidades, no movimento estudantil, e a gente traz dessa atuação as reivindicações dos próprios estudantes, né? A educação no Brasil, na própria Constituição, ela determina que tem que ser um dever, é um direito do povo e um dever do Estado. Diante disso, nós achamos que a educação ela tem que ser pública, gratuita e para todos. Para a universidade, nós defendemos o fim do vestibular, para que não exista esse funil em que exclui um monte de estudantes. E como seria o processo seletivo? O processo seletivo seria que nem você estuda na escola do ensino médio. Você tem que construir mais universidade e abrir vaga para quantas pessoas forem necessárias. Não é assim no ensino médio? Não é assim no ensino primário? Ninguém faz vestibular para entrar no primeiro ano da primeira série. Ninguém faz vestibular para entrar no primeiro ano. Alguns até fazem em determinados cursinhos técnicos. Tinha um vestibulinho. Acho que o Estado tem que garantir o ensino para a população. O esquema do ensino pago na universidade é para favorecer grandes capitalistas aí da educação, que a gente chama dos tubarões do ensino pago. E, inclusive, a maioria dos lucros deles vem do financiamento do próprio Estado. As bolsas são o quê? É um subsídio. Os estudantes não têm dinheiro, você veja as mensalidades. O salário no Brasil é R$ 1.200. Os cursos estão mais do que R$ 1.200. Qual trabalhador consegue fazer uma universidade privada? Aí vem o Estado, que supostamente não pode fazer universidade, pega um dinheiro lá, que está no orçamento da educação, e dá para o dono da escola privada, para ele poder garantir que a universidade dele não feche e subsidia o negócio dele. Quando ele poderia utilizar esse dinheiro para construir mais universidade, fazer com que o processo da educação pública avançasse. O ProUni Edmilson, só fazer uma identificação do candidato aqui. Edson Dota, Partido da Causa Operária. Edmilson, vou pedir para você fazer sua última colocação, que a gente já está chegando na parte final aqui do nosso programa, nesse bloco. Eu só perguntei se ele considera o ProUni, né, que foi instituído pelo governo do PT, como um favorecimento aí aos tubarões do ensino, como ele chamou. A gente teve várias críticas a esse processo do ProUni quando foi estabelecido pelo governo. A gente acha que ele é um negócio que ameniza, mas mais favorece esse pessoal do que o próprio estudante. A gente fez várias críticas a esse programa do PT. A gente acha que deveria ser utilizado esse dinheiro para a construção das universidades. Apesar que o Lula, ele mesmo faz a campanha publicitária sobre o governo dele, e ele tem razão, ele foi o presidente que mais construiu universidade pública no país, né? Construiu quase umas 20, 30 universidades aí pelo país todo, universidades federais. Mas a gente tem a crítica, sim, a esse programa do ProUni. Queria saber do senhor, candidato Edson Dota, candidato ao governo do estado de São Paulo pelo Partido da Causa Operária. Pandemia, o que o senhor teria feito de diferente? A gente, em primeiro lugar, foi feito inclusive em outros países, né? Porque foi falado muito em ficar em casa, mas não tinha nenhuma política para testar o povo, né? Teve toda essa... O problema da testagem era fundamental, você tinha que separar, tinha que arrumar jeito de testar a população para saber quem estava contaminado e quem não estava, e você aí separar a população que estava contaminada. Isso aconteceu na China. Você vê que lá
eles testaram a população toda e fizeram com que diminuísse o contágio. Aqui você andava pela rua, você nem sabia se a outra pessoa estava contaminada. E os testes eram um negócio absurdo, né? Quem não tinha condições de fazer o teste não fazia, porque era... Quando chegou ainda o teste, ficou enrolado um tempão. Isso era uma questão, né? Em relação à testagem. Outra questão era o problema até de você conseguir manter a população sem trabalhar, mas com algum tipo de sobrevivência, né? Por exemplo, eu trabalhei no Correio todos os dias da pandemia. Todos os dias. Falavam pra gente assim, não, o Correio tem que trabalhar porque ele entrega serviço essencial, pode entregar remédio, blá, blá, blá. Aí você ia trabalhar, você estava entregando mercadoria do Xing Ling, batom, capinha de celular. Então, quer dizer, no final das contas, a situação de você ficar em casa ficou reduzido para um setor mínimo da sociedade. Você pegava os trabalhadores mesmo, os trabalhadores no metrô em São Paulo era lotado, um absurdo. A construção civil trabalhou o tempo todo, as fábricas trabalharam. Foi só algum setor social aí que ficou em casa. Então isso daí proliferou absurdamente a Covid no país. Candidato Edson Dorta, do Partido da Causa Operária, candidato ao governo do estado de São Paulo. O senhor tem aí 2 minutos para suas considerações finais, já agradecendo a sua presença aqui nos estúdios da Rádio Bandeirantes de Campinas, e que o senhor tenha um grande sucesso aí na sua campanha. Eu queria só aqui chamar a atenção do problema das eleições, né? Até diante disso agradecer a vocês aí pelo convite, porque nós temos uma participação mínima na imprensa em geral, né? Nós não participamos de debate, nós não temos horário na televisão. Às vezes chamam a gente para falar alguma coisa. E para piorar, nós fomos aí bloqueados nas nossas redes sociais pelo ministro do agora, né? Do STF, mas agora do TSE, o ministro Alexandre de Moraes. Num processo totalmente inconstitucional, ilegítimo, nas vésperas das eleições. Então, e o que a gente chama atenção, que é um processo que vem se aprofundando no país em relação à liberdade de expressão. Você, supostamente agora, você tem um censor do que você pode ou não falar. E quem determina essa censura é o Alexandre de Moraes. Então, a gente queria chamar atenção para isso, porque isso pode proliferar para toda a sociedade. Agora é o PCO, porque o PCO está nas vésperas da eleição, amanhã pode ser até a Rede Bandeirantes e outros setores aí da sociedade e da comunicação. Certo. E por fim, queria chamar o pessoal que está assistindo, acompanhar a gente aí nas eleições, e nós estamos nas eleições também defendendo a candidatura do Lula para presidente. Muito obrigado. Candidato Edson Dorta, do Partido da Causa Operária, candidato ao governo do estado de São Paulo, participando hoje conosco do Bastidores do Poder. Bom dia, muito obrigado. Nós vamos a um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Até já. Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e região. Acesse recap.org.br. Uma grávida é linda e feliz em busca da nova moradia. Achou uma perto da academia, mas o andar alto deu medo. E o vizinho toca bateria. Criança tem que dormir cedo. Essa, a mãe mora perto, tem a sala na medida certa. Mas de noite é um deserto e a garagem é descoberta. Mas um corretor da Prado encontrou a P que resolveu. Sabe o que aconteceu? As árvores do bairro deram flores bem quando o bebê nasceu. Prado Gonçalves Imobiliária. Histórias felizes passam por aqui. Campeonato Brasileiro de Futebol 2022. Gol! Na Rádio Bandeirantes, o melhor gol do rádio. Cobertura de todos os jogos de Guarani e Ponte Preta com a equipe esportiva de maior audiência do interior. Futebol é com a Rádio Bandeirantes. Apoio Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos para sua obra pelo menor preço.
Rocha Autopeças 30 anos. Aproveite as ofertas de aniversário. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @Cortag Brasil. Golcare Saúde, o plano de saúde importante para a sua vida. Contrate 100% online e sem burocracia. golcaresaude.com.br. Siga no Instagram, @Golcare Saúde. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Nacional Sol, reduz a conta de luz com a energia solar da Nacional Sol. Acesse nacionalsol.com.br. Sofisticar Autovidros, oficina especializada em acessórios e vidros automotivos. Seja uma autorizada Sofisticar. WhatsApp 11 96429 0680. Agora, News Drops com Henrique do Vale, direto de Nova York. E ontem aconteceram eleições em Wyoming e também no Alasca. Pois é, em Wyoming, a deputada republicana Liz Cheney, vice-presidente do Comitê Seleto da Câmara que investiga o ataque de 6 de janeiro ao Capitólio dos Estados Unidos e também crítica mais aberta do Partido Republicano, especialmente ao ex-presidente Donald Trump, está tentando manter a sua cadeira. Mas se a última pesquisa servir de guia, com certeza ela enfrenta uma grande batalha difícil. Pois é, Cheney é uma das 10 republicanas da Câmara que votaram pelo impeachment do ex-presidente no ano passado e também perdeu a sua posição de liderança no partido depois de criticar repetidamente o ex-presidente. Hoje, ela está concorrendo contra um candidato primário apoiado por Trump em um estado onde ele ganhou 70% dos votos nas eleições de 2020. Especialistas dizem que essa disputa ressalta como o controle de Trump sobre o Partido Republicano está aumentando, mesmo com os desafios legais do ex-presidente. E uma ótima notícia pra gente é que, na verdade, o preço médio da gasolina pode cair abaixo de $3 o galão em grande parte do país até o final do ano. Os preços caíram por 62 dias consecutivos e provavelmente vão continuar a cair de forma constante. A média nacional para o galão da gasolina aqui nos Estados Unidos ficou em $3,96. Mas mesmo em estados com preços altos da gasolina, o preço médio caiu mais de $1 por galão desde o pico de junho. Além disso, à medida que os alunos retornam à escola e a temporada de verão chega ao fim, os preços da gasolina provavelmente cairão ainda mais. Você ouviu News Drops aqui na Rádio Bandeirantes. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Você está ouvindo Bastidores do Poder na Rádio Bandeirantes. De volta com o Bastidores do Poder, 971021493. Lembrando que você pode ligar aqui pra gente. Ligar não, mandar sua mensagem de texto. Acabei de falar que não era para ligar. Mande sua mensagem de texto, nós vamos ler aqui. Nosso aparelho aqui tá pegando fogo de tanta mensagem que chega aqui. A gente vai lendo na medida do possível. Deixa eu ler uma aqui. Bom dia, dupla sertaneja Edson e Edmilson. É o Tandy Negrão, ele insiste com esse negócio, viu, Edmilson? Insiste, né? Daqui a pouco nós vamos... Ele não conhece meu gosto musical, claro. Certo? Ele não conhece a minha afinação. Daqui a pouco nós vamos falar... É a minha, mas o gosto musical passa longe do sertanejo. Viu? Daqui a pouco a gente fala aqui da posse do Alexandre de Moraes no TSE, mas antes nós vamos voltar à Câmara dos Vereadores de Campinas. Lá está a Lucimeire Ramalho para nos atualizar com relação a essa operação que está acontecendo hoje na Câmara Municipal. Oi, Lucimeire, bom dia, muito obrigado. Oi, Edson, bom dia para você, para todo mundo que está com a gente aí na Rádio Bandeirantes. Olha, Edson, aqui na Câmara de Vereadores a movimentação ainda continua, viu? As viaturas do BAEP, né, que estão dando apoio aí aos promotores do Ministério Público ainda continuam estacionadas aqui na parte de dentro da Câmara de Vereadores e um veículo com alguns promotores também já chegou aqui no prédio da Câmara. Eles entraram por um outro estacionamento, né? E justamente, segundo aí o pessoal do BAEP, eles estavam fazendo aí a segurança das salas onde ficam contratos até a chegada dos promotores do Ministério Público, para que seja retirado e seja cumprido, né, esse mandado de busca e apreensão, e seja retirado aí os materiais, contratos, computadores, o que eles vão precisar levar para continuar essa investigação. Além aqui da Câmara de Vereadores, viu, Edson,
os mandados foram cumpridos também em outros locais. Aqui em Campinas, no teatro, né, no teatro onde estão sendo feitas aí as sessões da Câmara, justamente porque aqui o plenário está passando por uma reforma. Então, nesse teatro, o Teatro Bento Quirino, que fica na região central de Campinas, lá também foi cumprido o mandado de busca e apreensão. Na casa do vereador e presidente da Câmara de Vereadores, do Zé Carlos, lá também foi cumprido mandado de busca e apreensão. E 2 endereços ligados a um advogado dele. Na casa e também em um escritório desse advogado também foram cumpridos mandados de busca e apreensão. Segundo o pessoal do BAEP, viu, Edson, são documentos, pendrives, contratos, né, computadores também, celulares, tudo foi apreendido para poder continuar essa investigação, né. De acordo com o Ministério Público, né, há aí a suspeita e a investigação, né, de que o presidente da casa, o vereador Zé Carlos, cobraria uma espécie de propina para manter algumas empresas que prestam serviço aqui para a Câmara de Vereadores, né. Então, os documentos vão auxiliar aí para ver e comprovar se realmente isso estava acontecendo, né. Então, todo esse documento já foi levado, né, vai ser retirado daqui, vai ser levado para o Ministério Público, onde deve acontecer aí por volta de meio-dia uma coletiva de imprensa justamente para explicar toda essa situação, toda essa operação que foi denominada aí de lambuja, né? Então, daqui a pouquinho, ao meio-dia, a gente acompanha essa coletiva de imprensa no Ministério Público para saber mais detalhes aí de toda essa operação. O vereador Zé Carlos, viu, Edson, está sendo representado aí pelo advogado Ralf Totman. O Dr. Totman também está aqui na Câmara de Vereadores acompanhando aí todo esse trabalho dos promotores, né? Ele não gravou entrevista na chegada, mas falou rapidamente, enquanto passava, que o vereador está tranquilo e que ele iria acompanhar aqui todo o trabalho dos promotores. Então, a gente acompanha meio-dia com mais novidades aí, para a gente saber exatamente todo o foco aí, como se deu toda essa investigação, viu, Edson? Muito bem. O almoço com o Otávio hoje vai atrasar, hein, Lucimeire? Hoje vai atrasar, Edson. Meio-dia eu estarei no Ministério Público, então a gente vai até um pouquinho mais tarde aí para acompanhar e fechar aí todo esse processo. Um abraço para você, para o César Roveri também te acompanhando aí. Depois mais detalhes ainda aqui nos Bastidores do Poder ou depois nos noticiários da Rádio e da TV Bandeirantes. Muito obrigado, Lucimeire Ramalho. Ô Edmilson, ontem, eu vou ler um termo aqui que é da sua época, não é da minha, que o Tandy Negrão mandou aqui. Bom, já falou da dupla sertaneja, disse que ontem, ao ver a posse do ministro Alexandre de Moraes no TSE, ele fez um belíssimo discurso, foi incisivo, e o outro detalhe foi ver a cara do Bolsonaro deslocado com cara de bocó. O que é isso, cara de bocó? Bocó era um apelido que era um xingamento quase, né, que se dava às pessoas. Seria o equivalente a tonto, por exemplo, bobo. Era um sinônimo de bobo, mais ou menos, bocó. A palavra caiu em desuso nessas últimas décadas, né? Mas eu ouvi muito quando era criança, tal, até quando era jovem. Ouvi muito a palavra bocó por aí. Agora, quanta pompa, hein, Edmilson? É, sim, uma pompa que eu acho até exagerada, né? É só no Brasil que posse de ministro da Justiça, né, de pessoas ligadas à Justiça, ganham essa pompa toda, ou em países de terceiro mundo, né, infelizmente, né. Devia ser uma posse discreta, né, ele começar a trabalhar imediatamente, sem essa coisa de grandes discursos, mas infelizmente, na realidade, até a gente aproveitou esse discurso todo dele ontem, fez algum sentido, né, porque há um ataque aí evidente do Bolsonaro contra as urnas eletrônicas, né? Coisas que a gente nem devia estar discutindo. Ele defendeu a democracia, defendeu o Estado democrático de direito, etc., e defendeu as urnas eletrônicas. As urnas eletrônicas não deviam nem estar nesse discurso, porque é uma coisa altamente comprovada da sua eficiência, impossível praticamente de ter fraude, certo? O próprio Bolsonaro foi eleito um monte de vezes com essa urna. Um candidato a presidente da República, que foi o Aécio Neves, ele desconfiou que pudesse ter havido fraude na eleição da Dilma, que ele perdeu para Dilma, e ele pediu uma auditoria. Essa auditoria foi feita e ele próprio veio a público e disse, olha, não encontramos nada, a auditoria não encontrou nada. Quer dizer, isso era mais do que uma prova de que as urnas eletrônicas são seguras. Agora, o que se vê, né, diante de todas essas evidências de que não há possibilidade de fraude nas urnas eletrônicas, o Bolsonaro insistir nesse discurso, é sinal de que ele vai querer usar as urnas eletrônicas como uma desculpa para dizer que ele foi eleito e que houve fraude e ele perdeu a eleição por fraude. Quer dizer, e isso pode facilitar ou aumentar a possibilidade dele querer dar um golpe. Aí, essa coisa toda, mas infelizmente esse é o cenário que nós estamos vivendo. A posse do Alexandre de Moraes acabou sendo o acontecimento político do dia, aí, com toda a pompa,
E ele falou, fez um discurso duro mesmo, defendeu a democracia, defendeu as urnas, e o Bolsonaro teve que ouvir calado, né? E bateu palma de vez em quando só, não aplaudiu de pé o ministro como outras pessoas fizeram lá, certo? Ele aplaudiu discretamente, certo? E se comportou e ficou quietinho, teve que ouvir calado tudo isso, né? E eu espero que ele perceba, né, que a maioria está contra essa coisa de ficar brigando contra as urnas aí, e que isso está tirando o voto deles, certo? Se ele não perceber isso, é lamentável, porque a campanha dele, o núcleo político da campanha dele, está de cabelo em pé. Cada vez que ele fala contra as urnas, eles sabem que ele está perdendo algum percentual de voto em algum lugar do Brasil. O Edivaldo está mandando um bom dia aqui para nós, falando ainda dessa solenidade de posse do TSE. Ele diz assim, falando em democracia, liberdade de expressão, é um teatro embaixo de uma lona de circo. Até o convidado aqui, o Edson Dorta, que já foi embora, disse aí que amanhã quem é que vai ser? Só não se esqueçam dessa frase vinda por eles mesmos, lá de cima. Eleição não se ganha, se toma. Quem que falou isso, Edmilson? Você ouviu isso? Não. Eleição se toma. Não, eu já ouvi o PT dizer que vamos fazer o diabo para ganhar as eleições, etc. E fizeram mesmo. Mas tomar significa golpe, né? Eleições não se ganham. Se você toma a vitória nas eleições, a força, né? Tomar é uma coisa meio violenta, significa golpe, né? E eu não ouvi ninguém falar isso, não. Certo? Há a possibilidade, o Bolsonaro aventou aí golpes, etc. Fala em exército toda hora, né? O meu exército, o nosso exército, tudo mais, certo? Mas não falou explicitamente assim, eleição não se ganha, toma-se, não, eu não ouvi isso, não. O Edivalmir está fazendo uma pergunta para você, se você sabe, se você tem informação, por que só o Brasil usa esse modelo de urna? Não é só o Brasil, não. A gente já entrevistou aqui um especialista em urna, entrevistamos, eu não me lembro se foi na rádio ou se foi na televisão, a Rose e eu, mas ele falou que vários países utilizam, e alguns são impossibilitados de usar mesmo, como os Estados Unidos, por exemplo, que seria o maior exemplo. Tem alguns lugares lá que tem uma espécie de urna eletrônica, mas nos Estados Unidos se vota em muita coisa ao mesmo tempo, né? A eleição a presidente é uma delas. Então se vota até no que vai fazer com a sobra de verba de uma cidadezinha lá, o que vai, se o promotor público da cidade vai continuar no cargo ou não, isso é decidido pelo povo lá nos Estados Unidos, se o governador vai continuar ou não depois de 2 anos de mandato, se o deputado vai continuar no cargo ou não, até o delegado geral da polícia, o xerife de lá, é eleito pelo povo. Então é uma democracia que funciona. Então essas eleições são muita coisa para se votar, e numa urna eletrônica isso seria impossível, né? Então é adotada assim em alguns países, certo? E só não é adotada em outros países porque eles não veem necessidade disso. É simples assim. Agora, para encerrar esse assunto da posse do ministro, o Adriano Vermelho mandou um texto aqui dizendo o seguinte: eu nunca vi uma posse de ministro ser tão concorrida, talvez a maior reunião de poderes dos últimos tempos. 3 coisas me ocorrem, ele diz aqui. Primeiro, deve ter sido um pesadelo para os seguranças. Isso deve ser mesmo, né? O cerimonial também. E depois, segundo, o teto deve ter sido reforçado para suportar tantos egos. E terceiro, olhando para todos esses personagens da história desse país, podemos responder o porquê de até hoje não conseguimos decolar. Ele está na bronca aqui, o Adriano, viu, Edmilson? Não, ele tem razão de estar na bronca, né? Porque a coisa que se faz em torno de posse de ministro de justiça é inconcebível. Eu acho que não devia ter, certo? Esse tipo de festejo, né? De baba-ovo lá, aquela coisa toda. Todo mundo lá, e convites, e um cerimonial enorme, cuidado com as cadeiras, porque um não pode sentar perto do outro, e coisas desse tipo. Quer dizer, tudo isso poderia ser evitado. A justiça, ela tem que ser discreta acima de tudo, sabe? Porque a justiça não tem compromisso com ninguém que estava lá, ela não pode ter compromisso com nenhuma daquelas pessoas, políticos que estavam sentados lá, aplaudindo de pé ou sentado, ou não aplaudindo o Alexandre de Moraes, certo? A justiça tem que ter compromisso com as leis, com a Constituição, e só, nada mais do que isso. Mas, infelizmente, no Brasil não acontece desse jeito, certo? E por isso eu concordo plenamente com a bronca aí do nosso ouvinte. Agora, levando-se em consideração que já está autorizado o lançamento das campanhas políticas, eu estou achando uma coisa meio tímida. Eu recebi um santinho só até agora. Você recebeu muitos, Edmilson? Não. Vai receber menos até esse ano, e em próximos anos também tem diminuído isso. Primeiro que a campanha é cara, né? Fazer santinho custa caro. E esses santinho eletrônico. Acontece que vai receber muito santinho eletrônico, né? Basta você estar aí filiado a um monte de redes
redes sociais no computador, na internet, que vai receber muita propaganda eleitoral. Por aí, é o novo modo de se fazer campanha eleitoral e é bem mais barato, né? É bem mais barato para os candidatos e alcança, de repente, um público até maior. Você pode direcionar em qualquer rede social, aí você pode pagar um preço lá e direcionar para um público específico, né? Você não vai jogar na mão de um monte de gente aí, de gente paga, inclusive, para jogar santinho nas casas ou distribuir na rua, que você distribui aleatoriamente. Nas redes sociais tem essa vantagem de você colocar a propaganda direcionada para um público específico. Daí o site lá, a rede social direciona diretamente para essas pessoas e você tem uma vantagem muito grande aí na sua propaganda política. Mas santinho mesmo de papel, aquela coisa de gente na rua fazendo muita propaganda política, isso vai diminuir cada vez mais. Agora, o candidato que acabou de nos dar entrevista, que é o Edson Dota, ele estava reclamando da superexposição de alguns partidos e da microexposição dos partidos nanicos. Como é que esse pessoal vai fazer? Por exemplo, nós aqui pudemos ouvir uma parte das ideias do Partido da Causa Operária. Os ouvintes da Rádio Bandeirantes, que vão poder ver depois, se não puderam ouvir agora, poderão ver depois também no YouTube, também terão um conhecimento de uma parte das ideias do PCO. Agora, quem não ouviu a gente, como que vai saber, como é que vai fazer para saber da ideia desse grupo, Edmilson? Olha, eu acho que não devia existir nem horário político, certo? Não é uma questão de dar chance para os pequenos ou os grandes. Não. O partido político, ele nasce no povo, né? Nasce lá, um grupo de pessoas que querem defender uma causa, angariam assinaturas para se registrar no sistema eleitoral. Depois ele tem que se virar, sabe? Ele tem que angariar essas pessoas com o discurso dele, com a honestidade dos seus propósitos, etc. e tal, angariar gente para trabalhar para eles, para ser adepto, para ser filiado, etc. e tal, e viver dessas filiações e de possíveis doações, contribuições de pessoas que acreditam naquela causa. Se as pessoas não acreditam, elas não vão ajudar o partido. É assim que acontece no mundo inteiro civilizado. Os partidos têm que se virar, têm que crescer sozinho, não pode depender do governo. Aqui no Brasil já é muito, já tem bilhões de reais por ano agora de fundo eleitoral, de fundo político, essa coisa toda, que não devia existir. Nós, cidadãos, não devemos pagar pela existência de partidos com os quais nós não concordamos. Aliás, nem com os que nós concordamos. Com os que nós concordamos, nós vamos lá, tiramos dinheiro do bolso e pagamos uma mensalidade para o partido. Fique lá afiliado ao partido e pague. O partido tem que ser sustentado pela população, não pelo governo, porque daí quem não é daquele partido acaba sustentando. Eu, por exemplo, dou dinheiro para um monte de partido dos meus impostos, e todo mundo faz isso, de partidos que a gente não tem identidade nenhuma, identificação nenhuma, e nem quer que eles cheguem ao poder. É uma aberração isso no Brasil, certo? Eu espero que um dia eu consiga ver isso acabar, mas eu acho que vai ser meio difícil, já que não me restam tantos anos de vida assim. Né? Ô louco, você não pretende viver até os 100, 120? Eu gostaria de viver até os 500, até, certo? Mas a gente tem que encarar a realidade, certo? Eu já estou na quarta idade, seria terceira, quarta, sei lá, certo? Acabei de fazer 71 anos, então eu acho que dificilmente aos meus sonhos políticos eu vou assistir. Consegui assistir alguns pouquíssimos, mas os melhores e os maiores eu acho que vai ser muito difícil. Mandar um abraço aqui para o Oswaldinho Luiz, do grupo IPTV, ele sempre que pode, ouve os bastidores do poder. Ele tem uma frase interessante, que nós agora temos mais passado que futuro, é isso mesmo? Ah, sim, a gente já chegou naquela fase de que tem mais passado do que futuro, já passou da metade do caminho, né? Eu, pelo menos, com certeza, já passei da metade há um bom tempo. Ô, Edmilson, se falar bem baixinho aqui para ninguém ouvir, eu achei o Edson Dota meio desanimado aqui, achei que, sabe assim, como candidato ao governo do estado de São Paulo, achei que ele fosse assim, mais eloquente, eu achei ele meio para baixão, até perguntei para ele antes do início da entrevista, ele falou, não, é assim mesmo, então eu achei ele com uma pegada meio leve, viu? Depois que a gente entrevistou o Dávila, né, do Novo, com toda aquela eloquência, o próprio Altino, do candidato do PSTU, também era bastante eloquente, tá? Ele foi uma espécie de calmante, né, no discurso político. Estilão, um banho de água fria, né? Aí, certo, ele fala bem devagar, ele fala bem, não é uma pessoa instruída, né, até o ponto que a gente pode perceber isso,
mas ele é meio devagar no discurso e esse discurso dá um certo desânimo. Eu gostaria de ver ele em cima de um palanque discursando, porque se ele for assim mesmo, o pessoal vai acabar dormindo lá embaixo. Voltando a falar ainda do governo do estado de São Paulo, as pesquisas mostram aí Fernando Haddad em primeiro e disputando o segundo lugar para um possível segundo turno, para um segundo turno, Tarcísio de Freitas e Rodrigo Garcia. Acho que não vai fugir disso mesmo, não, né, Edmilson? A expectativa é quem vai para o segundo turno com o Haddad, né? Certo? Ou o candidato do Bolsonaro ou o Rodrigo Garcia. Ou Tarcísio de Freitas ou o Rodrigo Garcia. Essa é a dúvida hoje na campanha para o governo do estado de São Paulo. Certo? O Tarcísio Freitas estancou, né, no percentual dele, e o Rodrigo Garcia vem devagar, crescendo devagar. Eu acho que pode haver uma surpresa, eu não diria surpresa, porque eu acho que é um dos dois vai para o segundo turno. E hoje os dois estão em igualdade de condição, hoje, certo? Vamos ver depois de começar o horário eleitoral, dia 26, eu não quero errar mais, eu falei que era ontem que ia começar o horário eleitoral na televisão, mas enganei aí, 26 com 16, mas é dia 26, e depois disso eu acho que as coisas vão ficar mais definidas. Eu acho que a briga pelo segundo posto, né, nesse primeiro turno, ela vai começar a se definir ali por volta de meados de setembro, mais ou menos. Agora eu tenho visto o Rodrigo Garcia viajando bastante, bom, como governador ele pode viajar também, né? Mas eu não tenho visto sair do forno o Haddad, tenho visto pouco o Haddad, e o Tarcísio de Freitas tendo que brigar para explicar que ele é de fora do estado de São Paulo. Esses caras vão ter um abacaxi grande para descascar, hein, Edmilson? Ah, sim, o Haddad tem dificuldades no interior do estado, certo? O Tarcísio também tem, e vai ser explorado muito isso na campanha eleitoral mais efetiva aí que já está começando. O fato dele não ser daqui, certo? Ele morava no Rio de Janeiro até há pouco tempo, e o Haddad tem uma rejeição grande, né? O PT tem uma rejeição grande, e o Haddad tem maior ainda na cidade de São Paulo. Ele perdeu 2 eleições, né? As duas pro Dória, né? Primeiro pro Dória como candidato à reeleição, né, para prefeito. Foi um dos raros candidatos à reeleição numa capital que não conseguiu a eleição, que não conseguiu se reeleger, e perdeu para um novato na época na política, certo? E depois perdeu a candidatura para presidente da República também, para o Bolsonaro, para outro que, para candidato a presidente, parecia ser um novato também, certo? Então o Haddad vai ter grandes dificuldades aí no segundo turno, que provavelmente ele vá para o segundo turno, né? Que ele tem aí, tá parecendo que ele está batendo no teto, mas se ele ficar nesse teto de 30 e pouco por cento, quem for para o segundo turno com ele vai ter grande chance de ganhar a eleição. O Quinto Sinal está marcando 11 horas e 15 minutos, nós vamos para o nosso intervalo, daqui a pouco a gente volta aqui na reta final dos Bastidores do Poder. Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Derby Campineiro 204, um dos maiores clássicos do Brasil. Ponte Preta e Guarani no estádio Moisés Lucarelli, dia 20 de agosto, às 11 da manhã, pelo retorno do Campeonato Brasileiro. A história, os confrontos, os gols, os números. Derby é aqui na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Iga Atacado, produtos no atacado e no varejo, agora também em Sorocaba. Acesse iga.com.br, siga no Facebook e Instagram, Iga Atacado Oficial. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos pertinho de você. WhatsApp 995450320. Impacto Prime Campinas, o melhor preço de pneus da região. Alinhamento 3D, serviços de suspensão, amortecedores e freio. campinas.impactoprime.com.br. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br.
Mega Atacado, agora também em Sorocaba. Produtos no atacado e no varejo. É qualidade e preço baixo para a sua economia. Suco Maguari Uva 1,5 litro, 9,39. Farinha de trigo Coamo 1 kg, 3,79. Sabonete Dove Original Branco, 3,19. Papel higiênico fofinho, pacote 8 rolos, 5,98. Ofertas válidas até segunda-feira, dia 22 de agosto. Acesse iga.com.br. Atenção você que está construindo ou reformando sua casa ou administra imóveis que precisam de manutenção. Na Sudeletro tem tudo o que você precisa na linha de materiais elétricos e hidráulicos. Diversas marcas e modelos para atender às suas demandas industriais ou residenciais. Confira na Avenida Mirassol 214, atrás do Cemitério da Saudade em Campinas. WhatsApp 995450320. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos pertinho de você. Impacto Prime Campinas, alinhamento 3D, serviços de suspensão, amortecedores e freios. E o melhor preço de pneus da região. Aro 13 a partir de R$ 219,90. Aro 14 a partir de R$ 229,90. Aro 15 a partir de R$ 279,90. Acesse o site campinas.impactoprime.com.br e confira todas as promoções. Loja na Avenida Monsenhor Jerônimo Baggio, 111, próximo à Lagoa do Taquaral. Pensou pneu? Pensou impacto. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Você está ouvindo Bastidores do Poder na Rádio Bandeirantes. Muito bem, 11 horas mais 18 minutos, quase 19. Estamos aqui com Bastidores do Poder na nossa reta final. Edmilson, o Claudinei Girardi está mandando um abraço aqui para todos nós. E dizendo também que é só chegar a eleição, vem essa conversa do trem Campinas-São Paulo, aquele spoiler que a Rose deu pra gente. Eu já desisti dessa história desse trem, viu? De falar a verdade para você, viu, Edmilson? Parece que há possibilidade maior, um pouco maior dele sair, certo? Mas eu incluo naqueles sonhos que eu tive e que não serão cumpridos provavelmente, certo? Mas eu viajei muito Campinas a São Paulo, tinha um trem chamado Litorina, que fazia um bom trabalho. Litorina, certo? Eu sou desse tempo. Mas viajei em outros trens para São Paulo também, havia um serviço muito bom da Companhia Paulista de Estrada de Ferro, na qual meu pai trabalhava, né? Então eu viajava muito, mas viajava mais para o interior do estado, né? Rio Claro, Rio Preto, Marília, Bauru, Bebedouro, essas terras aí que meu pai trabalhava fazendo essas viagens, de vez em quando eu ia com ele. Mas hoje sucatearam, né, a ferrovia no Brasil e privilegiaram as estradas de rodagem, que custam muito mais caro, né, o transporte por elas, e a gente ficou sendo um país continental desse tamanho com pouquíssimas estradas de ferro, certo? Quem sabe se um dia se retoma essa visão, né, porque seria muito melhor para a economia, né, trens ligando o Brasil inteiro. A gente vai na Europa e vê trens magníficos ligando países, cidades e países. Eu tive a oportunidade de andar em 2 países lá, certo? É uma maravilha o serviço, é um preço elevado para nós brasileiros, mas para eles não. Na época de férias, aqueles trens ficam abarrotados de estudantes que vêm nesse tipo de viagem, uma coisa mais barata para eles conhecerem outros países. É uma maravilha. No Brasil não, no Brasil se sucateou a indústria ferroviária e se favoreceram as rodovias, né? Infelizmente. Eu não consigo entender. Você vai a Nova York, por exemplo, tem uma estação ali chamada Grand Central. Ali são quase 100 a mais para todo que é lado, né? Só lá que funciona. De Porto a Lisboa tem trem, de Paris para Londres tem trem, para Madrid tem trem, para todo lugar tem, e aqui não tem. E você sabe o que mais me chateia nessa história? É que eu ouvi um empresário dizendo que que a passagem do trem, por exemplo, de Campinas para o Rio de Janeiro, ficaria mais caro do que você pegar um avião da Azul aqui. Aí também não dá, né, Edmilson? Não, mas fica mais caro, mas o trem acaba sendo até mais eficiente que o avião. Um trem rápido, evidentemente, certo? Porque o avião, você tem que chegar no aeroporto 1 hora antes, certo? E depois na saída você vai pegar sua mala, demora mais, tudo mais, certo? E o trem acaba sendo até mais confortável do que um avião. Eu não estou fazendo propaganda de trem ou em detrimento do avião. O avião é um excelente meio de transporte, evidentemente, certo? Agora, não é assim, né? O preço pode diminuir, basta ter um serviço eficiente com bastante gente usando, o preço cai, certo? E acaba sendo melhor. Agora,
os trens aí que você citou, eu estive em Nova York também, eu entrei na plataforma, se eu não soubesse a plataforma exata que eu ia pegar, eu ia me perder, porque tem lá 10, 15 plataformas de trem com saídas de trem a toda hora. Eu fui de Nova York para Washington, uma viagem deliciosa, certo? Magnífica, suave, certo? Em Portugal eu fui de Lisboa até Porto, um trajeto de 500 quilômetros, foi feito em 2 horas e pouco, a cerca de 200 quilômetros por hora, né? Um trem delicioso também, quer dizer, no Brasil deveria ter isso aí, principalmente pelas nossas distâncias todas, né? A gente fica vendo aí as estradas caindo aos pedaços com tantos acidentes, e o trem é uma coisa muito mais segura do que isso, né? Quem sabe um dia a gente chega lá. É verdade, você anda num trem daquele lá, 200 km por hora, nem balança, você coloca um copo com água assim, parece que tá parado. Né? Parece, você escrevia, eu podia escrever, você escreve alguma coisa num diário de viagem lá, certo? Você escreve num trem, é uma coisa difícil de acontecer isso, porque normalmente o trem chacoalha um pouco e seria impossível, mas dá para escrever dentro de um trem desse. No trem bala que eu viajei na França, certo? Também, aquele lá foi a 350 por hora também, era um negócio absurdo da velocidade, e hoje já chega a 500 quase, que eu tenho visto aí, estão fazendo testes com trem no Japão e na França, e na Alemanha, que chegam a 500 km por hora, daqui a pouco não vai ter muita diferença entre avião e trem, você vai ver só. Eu queria perguntar para você, Edmilson, ainda repercutindo a entrevista aqui do Edson Dorta, candidato do PSCO ao governo do estado de São Paulo, ele estava defendendo aqui o fim dos vestibulares para as universidades. Queria ouvir sua opinião. Ainda bem que ele falou logo em seguida que teria que se construir universidades suficientes, que é óbvio, se você não tem vaga suficiente na universidade, afunila, né? Vai muita gente querer poucas vagas, tem que fazer um vestibular para entrar, certo? Agora, se tiver universidade para todo mundo, não tem vestibular. Nos Estados Unidos, as pessoas se candidatam pelo currículo dela, pelas notas que eles tiraram nos anos anteriores, a uma vaga numa universidade, normalmente universidade particular também, não é pública não, a maioria lá, as grandes universidades dos Estados Unidos são particulares, e são caras, né? Então, mas aqui não, aqui é um outro sistema, tem universidade boa, já tem universidade muito boa particular aqui no Brasil também, mas vestibular é uma coisa que enquanto não tiver vaga para todo mundo vai ter que ter, não tem jeito. Nós fizemos, eu não sei se você fez, eu fiz vestibular para entrar no antigo ginásio. Tinha. Curso de admissão eu fiz. Isso, exatamente. No velho Puta Ciência, certo, para entrar lá, eu tive que fazer admissão, curso de admissão. Fiz 1 ano de cursinho de admissão para entrar no colégio, no ginásio, né, no antigo ginasial. Eu também. Já é o que eu não sei mais como é que chama atualmente. Eu também fiz, sim. Agora, já me perdi nessa história. Agora eles inventaram aí um processo, uma progressão, acho que é progressão continuada, o nome correto, você não tem mais esse... No governo do Fernando Henrique Cardoso, houve a universalização do ensino básico, né? Eles conseguiram construir escolas aí para todo mundo, então acabaram-se os vestibulares de admissão, coisa no Fernando Henrique. E ele fez isso. E o plano era continuar, né? Continuar melhorando o ensino fundamental do Brasil, coisa com que o Buarque, né, que foi o ministro de Educação do Lula, o primeiro ministro de Educação do Lula, esqueci o primeiro nome dele, mas ele ia continuar com isso, mas a ideia do Lula era criar universidades, fundar universidades por aí, certo? Quando na realidade a gente precisava melhorar o ensino básico, certo? E para depois começar a pensar no ensino superior, que era isso foi o que fizeram grandes países do mundo. A Coreia do Sul está aí como um grande exemplo disso, ela melhorou muito o ensino básico e hoje é um tigre asiático aí, um dos grandes países do mundo. Depois a gente teria que aprofundar mesmo essa discussão, porque depois também vem a questão das cotas também, o assunto teria que ser bem aprofundado, né, Edmilson? Sim. Não há dúvida quanto a isso. As cotas é uma coisa discutível, certo? Eu acho que se você tiver emprego e bom salário para todo mundo, você não precisa de cotas, né? E eu acho que há necessidade de cotas para o pobre, independente dele ser branco, negro, índio, certo? Seja lá o que for, as pessoas pobres deviam ter uma facilidade para os vestibulares aí, ter um tipo de cota. Agora, eu não gosto muito desse tipo de cota por etnia, certo? Fica um negócio que me parece injusto para muita gente. Você está animado? Você falou aí do horário eleitoral a partir do dia 26, você está animado? Animadíssimo, não vejo. É uma coisa que eu acho que não devia existir, né? Infelizmente não devia existir horário eleitoral pago, né? Obrigatório, né? Que é pior. Então
A gente assiste, né? Assiste por dever de ofício. Eu estava aposentado antes de voltar à rádio aqui agora. Ainda bem que você voltou, viu? Estava fazendo falta. Não assistia horário eleitoral porque não importava. Agora, como voltei a lide política, tenho que assistir para comentar, para falar, certo? Mas até isso a Rose fez com você, hein, Edmilson? Pois é. Mas eu vou assistir, vai fazer parte do trabalho, não é problema nenhum, não, certo? Vou assistir e vou dar meus pitacos e provavelmente vou falar muito mal desses horários políticos aí. Bom demais. Edmilson, qual que é o cardápio para hoje, hein, que eu tô com fome já? Tá com fome? Não sei qual é o cardápio, viu? Eu fico aqui até 11h30, depois que eu vou cuidar da minha comida, não é? Porque não pensa não que a minha Zezé, no caso, quando eu falo Zezé, eu tenho que explicar que não é a Zezé de Lima, minha mulher também chama Zezé, certo? O apelido chama Maria José também, certo? Mas ela faz o dela lá, eu faço o meu, a gente tem essas divisões aqui, certo? E nós fazemos juntos sempre, essa coisa toda. Então tá bom. 11h28, chegamos ao final de mais um Bastidores do Poder. Até amanhã, Edmilson. Até amanhã, só para dizer aí, o nome do ministro da Educação do Lula era Cristóvão Buarque. Cristóvão Buarque, que foi também. Ele foi governador de Brasília também, não foi? Foi um grande político brasileiro, certo? É um desses políticos que pendem mais à esquerda, certo? Eu não sou muito de esquerda, mas pelo qual eu tenho grande admiração. Então tá bom. Até amanhã vem aí o Nossa Área. Um abraço para Zezé do Edmilson, para Zezé de Lima e para todas as Zezés do mundo. Tchau. Tchau. Você ouviu Bastidores do Poder na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Rádio Bandeirantes. Porque sempre tivemos os microfones abertos para o debate, abertos para a opinião plural, abertos para a sua participação, é que podemos dizer que estamos fechados com você e com a verdade. É mais do que um compromisso. Porque sobre os fatos pode-se interpretar, fazer conjecturas das motivações, pode-se elaborar, projetar suas consequências. Mas os fatos são os fatos. E é aí que você vai nos encontrar sempre firmes. Não abrimos mão da verdade dos fatos. E sempre com foco em você, na defesa dos seus direitos. Mais do que nunca, Rádio Bandeirantes. Fechada com você, fechada com a verdade. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3 e AM 1270. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa Área, na Bandeirantes. Oferecimento. Beni Motos. Pensou em moto Honda? Pensou em Beni Motos. De Cinza Campinas, a sua nova loja de materiais de construção em Souzas. Entrega expressa pelo WhatsApp 19 999 98 8888. Nacional Sol. Reduz a conta de luz com a energia solar da Nacional Sol. Acesse nacionalsol.com.br.